Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa sandalinha. Ela é muito facinho de fazer e muito rapidinho. Vamos lá? Vamos começar a aula, então. Eu vou começar fazendo 18 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou voltar na segunda correntinha e fazer um ponto baixo. Vou fazer no total 8 pontos baixos. 9. Vou fazer mais um. 9 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. E vou fazer 7 pontos altos. Sete pontos altos. Aqui dentro do último ponto, eu vou fazer mais 5 pontos altos dentro desse último pontinho aqui, ficando com um total de 6 pontos altos. 6 pontos altos. Agora eu vou fazer desse lado a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui. Eu vou fazer 5 pontos altos e já vou escondendo nessa pontinha de linha que ficou. Seis. Um total de 6 pontos altos. E agora, nesse próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Eu vou seguir fazendo ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo até o último ponto. Aqui no último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Vai ficar com um total de 3 pontos baixos. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas e no mesmo ponto que a gente fechou com ponto baixíssimo, fazer um ponto alto. Pronto. Agora eu vou seguir com ponto alto até nesse último ponto aqui, certo? Que é o ponto antes da curvinha. Eu vou fazer aqui e quando chegar lá, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no último ponto antes da curva. Vou fazer nesse mesmo ponto mais um ponto alto, um aumento.
No outro, um aumento, ponto alto. Vou fazer aumento, vou fazer um total de 8 aumentos até esse, deixa eu ver, esse último ponto. Aqui, pera. Até nesse último ponto. Vai ser um total de 8 aumentos. 6 dentro da curva, um desse lado e um desse lado, certo? Então, eu vou fazer e daqui a pouco eu volto. Pronto, fiz os meus 8 aumentos. Agora, a gente vai fazer ponto alto até chegar aqui nesse penúltimo ponto. Deixa eu focar. Pronto. Até chegar nesse penúltimo ponto aqui, certo? Faça aí o de vocês, que eu vou fazer o meu. Pronto. Chegando aqui no final, vai sobrar esses três pontos baixos. Esse ponto aqui é o ponto baixíssimo que a gente fez, então ele não conta. Só esses 3 pontos. Dentro de cada ponto a gente vai fazer um aumento. Mas serão 3 aumentos. 1, 2, 3. Dentro desse ponto baixíssimo que a gente fez, a gente vai colocar mais um ponto alto. Só pra não ficar um buraco aqui, certo? Agora, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, bem em cima desse ponto alto. Não é nessas correntinhas que a gente fez, não. É no ponto alto, aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, no mesmo ponto que subiu as correntinhas, vou fazer mais um ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto até esse primeiro ponto do aumento. Esse ponto. O primeiro ponto do aumento, do primeiro aumento. Aqui. Eu vou fazer aqui o meu. Quando eu chegar aqui, eu volto. Pronto, chegando aqui, nesse primeiro aumento, no primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento de ponto alto. Depois, um ponto alto sozinho. No outro, mais um aumento de ponto alto. No outro, um ponto alto só. Eu vou fazer isso em toda a volta até chegar aqui no último aumento. Pronto, cheguei aqui no final. Esse último aumento, no último ponto, eu vou fazer um ponto sozinho, certo? E vou fazer um ponto duplo, um aumento, bem aqui nesse outro ponto. Nesse ponto que tá só, eu vou fazer um aumento. Vai ser o último aumento. Pronto.
Agora eu vou fazer ponto alto até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até esse último aumento aqui que a gente fez. Esse, no caso, o primeiro aumento que a gente fez, dessa curvinha de baixo, certo? Vamos lá. Pronto, fez. Desde esse primeiro ponto aqui, depois do aumento, foram 13 pontos que eu fiz, certo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Sobraram aqui 7 pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 e o ponto baixíssimo, certo? Então, eu vou fazer 7 aumentos em pontos altos. 1, 7. 7 aumentos. Agora eu vou fazer um ponto alto dentro desse ponto baixíssimo que a gente usou para fechar a carreira. E vou fechar a minha carreira dentro desse ponto aqui do ponto alto, certo? Pronto. Aqui eu tenho as duas feitas, fiz as duas e vou colar elas uma na outra assim, certo? Eu uso essa cola Pega Mil. Eu vou colar elas aqui e já volto com elas coladas. Antes de colar, eu vou medir pra vocês verem com quantos centímetros ela ficou. Ó, 9 centímetros. Aqui nessa parte ela ficou com 4,5. E aqui embaixo com 3,5. Aproximadamente 3,5. Pronto, eu colei uma palmilha na outra. E eu não colo nessa parte mais de fora aqui, ó. Eu coloco a cola só no meio da palmilha, pra não ter problema na hora da gente fazer a junção, né, com a linha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um ponto dessa primeira e o da segunda, os dois pontos, certo? Vou passar a minha linha aqui. Vou até pegar logo essa ponta que fica, peraí, passar aqui, fazer um ponto baixíssimo, vou puxar a linha, fazer um ponto baixíssimo, puxo, faço um ponto baixíssimo e vou fazer esses pontos baixíssimos ao redor da palmilha inteira, certo? Vou só pegando de um lado pro outro e fechando. Pronto, passei o ponto baixo ao redor do sapatinho, da palmilhazinha inteira.
Cheguei aqui no último ponto, certo? Eu vou puxar um pouquinho dessa linha e vou cortar. Essa linha que ficou aqui, essa linha que ficou, eu vou puxar aqui pra dentro desse pontinho que a gente fez, o primeiro ponto. Deixa eu focar. Aqui, esse primeiro ponto. Ó, eu vou colocar nas duas alcinhas, colocar a agulha nas duas alcinhas e vou puxar a linha pra fora. Vou vir aqui onde... Pronto, eu vou colocar a agulha aqui no meio, de onde a linha tá saindo, certo? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. A linha tá saindo daqui, o cachorro tá latindo, o cachorro do vizinho. Vou enfiar a agulha aqui no meio, certo? E vou pegar a linha que eu passei pro lado de lá. Eu vou puxar aqui pra dentro. Pronto, puxei. Ele vai ficar um pontinho. Aqui, vocês conseguem ver o pontinho? Pronto, agora é só puxar aqui um pouquinho, que ele vai ficar acolchadinho. Eu vou pegar essa linha e vou passar ela bem pra cá, pra eu dar um nó com essa. Pronto, eu puxei a linha aqui pra dentro, pra onde estava a outra, só pra eu dar um nó nas duas. E depois vou puxar ela pra dentro. Vou puxar ela pra dentro da palmilha, pra não ter perigo de saltar quando a gente estiver trabalhando em cima desses pontos que a gente fez. Vou dar um nó aqui. Ó. E aí eu vou botar a agulha aqui por dentro e vou puxar essas linhas pra cá. Só pra elas, ó, pronto. Só pra elas ficarem escondidinhas. Eu vou puxar só mais um pouquinho. Pronto. Agora eu pego a tesoura e vou cortar aqui essas pontinhas. Pronto. Ela vai ficar assim, a palmilha. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar nesses pontos que a gente fez, nesses pontos baixíssimos ao redor, certo? Então, eu vou pegar aqui, vou medir aqui no meio e vou pegar as duas alcinhas, certo? Ó. As duas alcinhas. Deixa eu pegar aqui minha linha. Eu vou pegar aqui minha linha, vou puxar, vou subir 2 pontos. No mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto, meio ponto alto. Eu já vou escondendo essa linha aqui que ficou, ó, meio ponto alto.
E vou seguir fazendo meio ponto alto em cima até completar o sapatinho inteiro, a volta do sapatinho inteiro, sempre escondendo essa linha, certo? Meio ponto alto, enganchou aqui. Façam aí de vocês e a gente já volta. Pronto, fiz aqui a minha primeira carreira de meio ponto alto. Fiz a minha primeira carreira de meio ponto alto, chegando aqui no final. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto. Ó. Aqui tem as duas correntinhas que a gente subiu, certo? Eu não vou pegar nessa correntinha, eu vou pegar aqui, no primeiro ponto. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir uma correntinha e fazer nesse mesmo ponto um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou fazer pontos baixos até completar toda a volta de novo, 70 pontos baixos na palmilha inteira. Vou fazer ao redor até chegar aqui de novo. Pronto, cheguei aqui no final, ó. Vou fazer meu último ponto. O meu último ponto é nesse ponto aqui. Esse outro ponto é um ponto baixíssimo que a gente fez na última carreira, na carreira anterior, certo? Então, a gente não faz ponto nele. Fiz meu último ponto aqui e vou fechar aqui em cima com ponto baixíssimo, certo? Vou subir 2 pontos e vou fazer a minha terceira carreira. Vou fazer um ponto aqui dentro de onde a gente subiu os 2 pontos, um meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Pronto. Vou fazer meio ponto alto ao redor da palmilha inteira, do sapatinho inteiro, certo? Serão 70 meio pontos altos. Eu fiz 3. Vou fazer aqui os meus 70 e já volto. Pronto, fez a minha carreira, minha terceira carreira, com 70 meio pontos. Vou fechar aqui novamente. Não vou fechar nas correntinhas. Vamos lá, amiguinho, enfoque. Não vou fechar nas correntinhas, eu vou fechar aqui no meio ponto. Fazer um ponto baixíssimo aqui. Na próxima carreira, que vai ser a nossa quarta carreira, vou subir uma correntinha no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo e novamente a gente vai fazer 70 pontos baixos.
70 pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no final da minha quarta carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas no mesmo ponto, vou fazer um meio ponto alto. Vou fazer aqui um total de 10 meio ponto altos, certo? 2, 3, 10 meio ponto altos. Agora a gente vai fazer 10 pontos baixos. 1, 2. Pronto, fiz aqui meus 10 meio ponto altos, 10 pontos baixos. Vou fazer um meio ponto alto e vou fazer aqui 14 diminuições, certo? Vou fazer aqui a primeira diminuição. Fiz uma. Duas. Vou fazer aqui as minhas 14 diminuições. E eu volto quando tiver terminado. Terminei minhas 14 diminuições. Vou fazer desse lado que a gente fez desse lado de cá. Vou fazer um meio ponto alto. 10 pontos baixos. Vou fazer os 10 pontos baixos. Depois dos 10 pontos baixos, vou fazer 10 meio ponto altos. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Pronto, terminei essa carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo, certo? Vou subir duas correntinhas. Eu vou fazer aqui uma diminuição, certo? Vou pegar, puxar duas, puxar as 3. Fiz a diminuição. Vou fazer mais 8 meio ponto altos. 1, 2. Lembrando que as diminuições aqui é em meio ponto alto. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fazer mais 10 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus. Quando terminar, a gente volta. Pronto, a gente fez aqui os 10 pontos baixos. Vou fazer 3 pontos altos. 3 meio ponto alto, certo? Perdão. 3 meio ponto alto. Vou fazer agora uma diminuição. No próximo, vou fazer um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto.
outra diminuição. Outro ponto alto. Mais uma diminuição. Ó, vamos recapitular. A gente fez aqui 8 meio ponto altos, fez uma diminuição aqui no começo, 8 meio ponto altos, 10 pontos baixos, 3 meio ponto altos, certo? No próximo ponto a gente fez uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto e uma diminuição. No total foram 1, 2, 3, 4 diminuições. Agora a gente vai fazer igual o que a gente fez desse lado, vamos fazer desse. 3 meio ponto altos. Três meio ponto altos. Vou fazer aqui 10 pontos baixos e 8 meio ponto altos. Vou fazer aqui os meus e já eu volto. Pronto, vou subir 2 correntinhas. Vou fazer 8 meio ponto altos. 8 meio ponto altos. Vou fazer 13 pontos baixos aqui. Já volto. Fiz meus 3 pontos baixos. Eu vou fazer uma diminuição. Uma diminuição. Eu vou fazer 4 pontos altos. Outra diminuição. Vou fazer desse lado 13 pontos baixos. 13 pontos baixos, 8 meio ponto altos. Vou fazer o meu aqui, lá no final retorno. Pronto, terminei essa carreira. Eu vou cortar a minha linha. Eu vou separar aqui. Eu vou pegar a minha linha e vou fazer 40 correntinhas, certo? Vou fazer aqui as minhas e já volto. Pronto. Fiz aqui as minhas 40 correntinhas. Aqui eu contei 14 para um lado, 14 para o outro, fora esse primeiro ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto eu não conto, certo? Vai ficar 14 para um lado, 14 para o outro, mais esse ponto, certo? Peguei aqui minhas correntinhas, minhas 40 correntinhas, vou tirar o marcador. Vou fazer pontos baixos. Até
chegar aqui desse lado. Ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês que essa linha que ficou, a gente já vai escondendo ela, certo? E aqui é assim, ó. Parece que tem dois pontos. Parece que tem esse ponto e esse ponto, mas não é. Todos esses dois aqui são apenas um ponto. Então, a gente vai pegar bem aqui, ó. A gente bota, aperta ele bem apertadinho e pega bem nesse ponto. Eu já deixo a linha aqui pra ir escondendo. Dá uma puxadinha, que ela fica bem acolchada. Vou terminar aqui a linha. Pronto, cheguei aqui. Vou tirar o meu marcador. Vou fazer mais um ponto. E aqui eu vou subir as mesmas 40 correntinhas que eu fiz desse lado. Pronto. Fiz as 40 correntinhas. Agora eu vou voltar nesse próximo ponto. Vou descer fazendo pontos baixíssimos, certo? Vou fazer aqui a minha e já volto. Pronto, cheguei aqui no final da minha correntinha. Vou fazer pontos baixos aqui ao redor, até chegar no cantinho dessa cordinha novamente, certo? Vou fazer aqui o primeiro, eu vou fazer bem no cantinho onde a gente subiu as correntinhas. Pronto, fiz os meus pontos baixos aqui ao redor. E agora eu vou subir de novo em pontos baixíssimos na correntinha, certo? Vou pegar aqui bem no cantinho. De onde a gente subiu as correntinhas. Ponto baixíssimo. E agora eu vou subir. Pronto, cheguei aqui no final. Vou puxar a linha. Cortar. E aí, aqui a gente vai só fazer o arremate. Dar um nozinho pra não saltar e fazer o arremate. A sandalinha ficou assim. Deixa eu cortar essa pontinha de linha que ficou.
Sentação ajeitadinha. Aqui na frente pode ser feito bordado ou colocar alguma florzinha, borboletinha, certo? Ela vai ficar assim. Eu vou enfeitar ela com alguma coisa e vou mostrar pra vocês como que vai ficar o final dela, certo? Eu tenho aqui essas duas florzinhas, deixa eu pegar aqui. Essas duas florzinhas que eu fiz, e eu vou colar elas aqui, bem aqui de ladinho. No meio também fica bonitinho, mas eu vou colar de ladinho aqui. Assim. Vou pegar aqui minha cola e vou colar. Colocar um pouquinho aqui. Na outra também. Pronto. Fica muito fofinho. Tá um nozinho aqui. Pronto, a nossa sandalinha ficou assim. Muito fofinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de deixar o like.